Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um ATPC formativo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Bom, já estamos no mês de agosto e recentemente a gente teve a ótima notícia de que o Currículo Paulista Etapa Ensino Médio foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. Então, nós redatores do currículo estamos muito felizes com esta notícia. No ATPC de hoje, eu vou continuar com vocês conversando um pouco sobre alguns aspectos que eu considerei relevante do curso AVA-MEC, da parte de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, trazendo os aspectos que são relevantes para sustentar toda a nossa discussão e toda a nossa conversa formativa. Hoje a gente já vai conversar um pouquinho sobre a área de humanas, mas ainda trago para vocês algumas outras questões que são, de eixo geral, para a gente poder ficar com a base bem sólida da BNCC. No ATPC de hoje, eu convido vocês mais uma vez a participar com as interações. É muito importante, eu sinto que a gente tem tido muito pouca participação, eu fico preocupada porque a gente fica sem um termômetro, do que é que vocês estão pensando sobre essa formação, se ela está sendo útil, se ela está servindo para algo. Então, quem tiver aí alguma sugestão, alguma crítica, por favor, nosso caminho de interação está aí e o chat também está aberto, um caminho bem direto de comunicação, Para começar a nossa formação hoje com uma sensibilização, eu escolhi esse vídeo bem curtinho que chama As Principais Mudanças do Ensino Médio. Vamos assistir para a gente conversar? Então vamos lá. As mudanças propostas pelo novo ensino médio buscam tornar o aprendizado mais interessante, significativo e efetivo para os jovens. Primeiro, os currículos serão compostos por uma parte comum e outra flexível. A parte comum deverá ter como referência a BNCC, que descreve as aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas por todos os estudantes. A parte flexível será de livre escolha dos estudantes, de acordo com seus interesses e com a disponibilidade de vagas nas escolas e redes de ensino. A segunda mudança é a necessidade de trabalhar as chamadas competências gerais da educação básica. Apresentadas na BNCC, elas promovem a educação integral e colocam os estudantes no centro da vida escolar. As competências gerais desenvolvem os aspectos físicos, intelectuais, culturais, sociais e emocionais dos alunos. A ideia é estimular a autonomia, o protagonismo e a responsabilidade dos jovens em relação às suas escolhas presentes e futuras, para que sejam capazes de planejar e executar seus projetos de vida. Isso vai envolver decisões sobre a continuidade dos estudos, o começo de uma carreira, o envolvimento com atividades comunitárias e a vida pessoal e familiar, entre outras dimensões. Apoiar os estudantes a definir seus projetos de vida também será fundamental para que estejam preparados a escolher um ou mais itinerários formativos que se encaixem com seus interesses e objetivos. Uma terceira novidade é a ampliação progressiva da carga horária. Antes da Lei 13.415, as escolas de ensino médio deviam ter jornada mínima de 800 horas anuais, o que representava em média 4 horas diárias de aulas. Agora, até 2022, todas as instituições deverão ampliar a jornada para 1.000 horas por ano, o que aumenta o tempo de permanência na escola. Além disso, o novo ensino médio busca expandir a oferta de escolas em tempo integral. Esse modelo tem se mostrado bem-sucedido em vários estados brasileiros. Com todas essas mudanças, o Exame Nacional do Ensino Médio também terá de se adaptar. O Enem passará a ter 2 etapas. Na primeira, os candidatos farão uma prova baseada nas aprendizagens da formação geral básica. Já a segunda etapa avaliará os conhecimentos desenvolvidos nos itinerários formativos.
As instituições de ensino superior que aceitarem o exame deverão considerar os resultados de ambas as etapas como critério de acesso em seus processos seletivos. Essas mudanças dependem de cronograma de trabalho que ainda será definido pelo Ministério da Educação. Bom, pessoal, o vídeo, então, ele traz para a gente uma série de indagações e reflexões que a gente já tem conversado há algum tempo, desde que a base está aí no pedaço, né? Então, todo esse movimento de pensar no ensino médio, que a gente vai ter uma parte de BNCC, que vai ter as 10 competências gerais, que eu conversei com vocês na formação passada, de que elas são muito importantes, porque é a partir delas que a gente vai desenvolvendo as nossas competências específicas e as habilidades da área. A gente tem a parte dos itinerários formativos, que está no processo de construção. Esses itinerários formativos, que é a outra parte da carga horária do ensino médio, ele também, né, tem aí dentro desse contexto, então dentro da base a gente tem os componentes e as áreas. E dentro da outra parte, que é essa parte mais diversificada, a gente vai ter os itinerários formativos e o Inova Educação, com as 3 disciplinas que a gente já está vivenciando este ano, né? Então, o que acontece? No ano que vem, o currículo paulista será implementado apenas na primeira série do ensino médio, e lá a gente só tem BNCC e Inova acontecendo, né? Depois disso, nos demais anos, a secretaria vai apresentar para a gente como é que fica essa distribuição na grade, com os itinerários formativos, que vão possibilitar as escolhas para os estudantes dentro das áreas que compõem o nosso currículo, né? Bom, o vídeo também fala sobre os processos, né? O processo do Enem e os vestibulares. Então, tudo isso está por vir e nós vamos acompanhar todo esse processo de mudança acontecendo, né? Então, vamos por partes, porque ainda tem muita mudança para acontecer no meio do caminho. Por isso que é bom a gente estar com toda essa formação bem sólida, compreendendo muito bem todas essas premissas pedagógicas da BNCC e também conseguindo trazer aqui, né, o que é essencial para essa mudança que o ensino médio vai sofrer, né? Bom, nessa formação de hoje, nessa conversa de hoje, então eu trago para vocês como é que está a apresentação da organização da BNCC. Vamos conversar um pouquinho sobre as etapas e as especialidades. Vamos conversar sobre igualdade e equidade, buscando então a reflexão sobre esse equilíbrio. E aí que a gente chega na área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Porque eu estou prometendo para vocês que a gente vai conversar sobre filosofia e sociologia dentro da área, só que até agora tudo que eu trouxe são aspectos gerais, né? Que estavam presentes lá na estrutura do curso e que é muito relevante para a gente avançar nas aprendizagens sobre a estrutura da BNCC. E aí a gente encerra conversando sobre as 4 categorias da área de ciências humanas, que lá naquele primeiro ATPC de todos que nós tivemos, quem não assistiu, quiser resgatar, é o primeiro de todos que foi publicado, foi apresentada de maneira muito rápida que nós, quando estávamos organizando a construção do currículo paulista, esse que eu disse para vocês que acabou de ser aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, nós dividimos estas 4 categorias entre as habilidades e os grupos de competência, mas isso daí fica então para os que tiverem a curiosidade de voltar lá, ou então a gente espera a publicação do documento oficial para tomar contato com todo esse arranjo que foi feito das categorias, né? Bom, então avançando, o que acontece? É de conhecimento de todos vocês que a BNCC, ela abarca toda a educação básica, então ela vai desde a educação infantil, passa pelo ensino fundamental, anos iniciais e finais, e passa pelo ensino médio. Então, dentro de cada um desses momentos, ela tem uma organização.
Então, lá na educação infantil, a gente tem os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, os campos de experiência e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Não vou entrar aqui em detalhes porque esse não é o nosso foco, mas é interessante a gente saber que a base estrutura, né, organiza como que tudo isso deve acontecer lá na educação infantil. No ensino fundamental, que é o currículo paulista que a gente já está vivendo, vieram as orientações das áreas de conhecimento, dos componentes, das unidades temáticas, dos objetos de conhecimento e das habilidades. Esse nosso currículo já está, né, em desenvolvimento, ele já está sendo implementado, então também não trago muitas novidades aqui para vocês. E no ensino médio, a estrutura que nós temos está dividida entre as áreas do conhecimento, a nossa área, a área de ciências humanas e sociais aplicadas, os componentes, as aprendizagens que são comuns e as habilidades que nós já conversamos um pouco, que dentro de cada grupo de competências específicas nós temos os grupos de habilidades. Bom, para a gente aprofundar mais um pouco aqui na discussão, vamos conversar um pouco mais sobre as etapas e as especificidades. Tem um vídeo que está lá no curso e eu trago ele aqui porque eu acredito que ele ajuda a gente a pensar um pouco sobre estas etapas e estruturas. A Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica define as aprendizagens essenciais para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, portanto, para todas as etapas da educação básica. A estrutura de cada uma dessas etapas é diferenciada, levando-se em conta a especificidade da própria etapa e as determinações legais que existem a respeito de cada uma delas. Assim, por exemplo, na educação infantil, a primeira etapa da educação básica, a organização atende às definições das diretrizes nacionais curriculares de educação infantil. Ou seja, as aprendizagens são estruturadas em campos de experiência. Nós temos 2 eixos estruturantes, das interações e da brincadeira, e os campos de experiência referem-se, portanto, a um arranjo curricular que leva, por um lado, as experiências que as crianças têm no seu cotidiano e, por outro lado, aspectos culturais do contexto vivenciado, no qual essas crianças vivenciam. Na educação infantil, portanto, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que, no seu conjunto, visam atender os direitos das crianças de conviver, de brincar, de participar, de explorar, de expressar-se, de conhecer-se. Portanto, se a gente pensa nesses direitos articulados aos campos de experiência, se verifica que se privilegia exatamente a maneira da criança ver, viver no mundo e conviver com os demais, com grande destaque para as questões lúdicas, o que não deixa de lado a necessidade de assegurar-lhes os objetivos de desenvolvimento. Acho que isso é básico no que se refere à educação infantil. No ensino fundamental, a estrutura da BNCC segue o que determina a LDB. São 5 áreas: a área de linguagens, a área de matemática, a área de ciências humanas, a área de ciências da natureza e também ensino religioso, não é? Cada uma das áreas define as suas respectivas competências. Quando a área é composta por mais do que um componente, são definidas também as competências destes respectivos componentes. Para cada componente, ou para cada área, são definidas as habilidades, ou seja, as aprendizagens que devem ser asseguradas a todos os alunos. É óbvio que nesta definição busca-se uma determinada progressão de habilidades. A base do ensino médio é organizada em áreas, cuja nomenclatura é ligeiramente diferente, porque a gente tem linguagens e suas tecnologias, né? A gente tem
ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, e no caso de ciências humanas, a gente tem ciências humanas sociais aplicadas. No ensino médio, também há uma diferença em relação ao ensino fundamental. Nós temos competências por área, por cada uma destas áreas que eu nominei, e essas competências, por sua vez, são detalhadas com base nas habilidades que as integram. Então, eu tenho competências de linguagens e a cada uma das competências se abrem as respectivas habilidades. E assim sucessivamente. Tem competências de ciências da natureza e suas tecnologias, as gerais. Para cada uma dessas competências se abrem as respectivas habilidades. Veja que elas não são ordenadas ano a ano, né? Se faz um conjunto de habilidades que devem certamente corresponder à base, sem se explicitar ano. Ao contrário do que acontece no ensino fundamental, onde as habilidades são definidas ano a ano, do primeiro ao 9º ano. Para cada uma dessas etapas, a base descreve o perfil de cada estudante. Quer dizer, como é que ele é naquela faixa etária, sempre na perspectiva de orientar as possíveis escolhas dos sistemas, no que se refere à metodologia, abordagem dos conteúdos e mesmo a progressão de habilidades, não é? E ela ressalta um aspecto que é muito importante, a importância de se enfatizar e de se tratar especialmente da transição. Nós sabemos que há aí pontos de estrangulamento na educação básica e a base fala exatamente dessa transição da educação infantil para os anos iniciais, na perspectiva de que, ao final da educação infantil, os alunos de fato consigam desenvolver os objetivos que estão lá propostos. Não no sentido de que isto funcione como uma necessidade de ingresso no ensino fundamental, mas no sentido de assegurar às crianças esses direitos. No que se refere aos anos iniciais, a base destaca a importância de que, na abordagem das aprendizagens, se atente à maneira como as crianças foram tratadas, encaminhadas na educação infantil. A atenção ao lúdico, a atenção mais à experiência das crianças do que propriamente aos objetos do conhecimento em si. Quando a gente tem a passagem do 5º ano para o 6º ano, a base faz algumas considerações em função, seja porque o aluno tinha um único professor, na maior parte dos casos no Brasil, ele passa a ter vários professores, e isso demanda uma abordagem da equipe escolar, da coordenação pedagógica e dos próprios professores que leve em conta isso para fazer um bom acolhimento desses alunos e exatamente que eles não estranhem em demasia esta nova organização. Isto por um lado. E por outro lado, para que seja possível oferecer o apoio necessário para os alunos que eventualmente não conseguirem acompanhar as aprendizagens previstas e propostas. A transição dos alunos dos anos finais do ensino fundamental para o ensino médio merece toda a atenção das escolas, dos professores e muita generosidade deles. Exatamente porque se prevê que as habilidades e competências estejam consolidadas e nem sempre elas estão, a exemplo do que indicam as nossas avaliações. É preciso, portanto, no ensino médio, atuar no sentido de que sejam consolidadas as competências do aluno de aprender a aprender, de aprender a fazer, e exatamente de que eles consolidem progressivamente a sua autonomia. É óbvio que o protagonismo que já foi iniciado, cujo desenvolvimento foi iniciado já desde os anos iniciais, deve ser enfatizado no ensino médio, mas enfatizado sempre a serviço de que a curiosidade, os desejos culturais, os objetos privilegiados, a questão da tecnologia, possam ser atendidos, de acordo, óbvio, com a especificidade dos sistemas e das escolas, sempre na perspectiva de conseguir consolidar e ampliar as aprendizagens destes meninos que chegam ao ensino médio.
Bom, pessoal, depois desse vídeo a gente avança então nas reflexões que o curso traz e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre duas palavrinhas, a igualdade e a equidade. Então, lá no módulo 1 do curso, vem a seguinte reflexão. A BNCC, ao definir as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas a todos os estudantes brasileiros, ou, de forma simplificada, estabelecer um ponto de chegada comum, expressa um parâmetro de igualdade educacional que deve ser referência em todas as escolas do país. Essa igualdade também deve ser concretizar nas oportunidades de acesso e da permanência da educação básica, condições para que o direito de aprender seja assegurado. A gente sabe, né, pessoal, que isso não é tão simples assim, né? No papel é tudo muito bonito, mas a gente sabe do quanto que a nossa sociedade tem, né, disparidades e diferenças, e a gente precisa pensar no desafio de fazer essa igualdade acontecer. Então, olha lá, no entanto, a qualidade educacional não se garante exclusivamente por parâmetros de igualdade, é preciso também promover a equidade. E aí lá no curso aparece pra gente essa nossa velha imagem, né? A gente trabalha bastante com essa imagem, principalmente com filosofia e sociologia, ela roda muitas redes sociais e aí vem toda essa reflexão, né? De viabilizar os acessos para quem mais precisa, de estar garantindo tudo isso. Então, é uma reflexão importante para a gente sustentar com a implementação do currículo paulista com base nas estruturas da BNCC. Em termos da BNCC, igualdade significa definir as aprendizagens a que todos têm direito. Equidade é oferecer condições adequadas às especificidades de cada indivíduo. Então, esse é um grande desafio. Eu acho importante isso estar, né, no texto de um documento tão importante, mas para além da teoria, a gente precisa pensar nos mecanismos para fazer com que essa equidade aconteça na prática, né? Então, isso significa fazer da escola um espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva para todos, né? Quando a gente começa a pensar nas estruturas todas, da gente fazer situações de aprendizagens adaptadas, quando, né, no meio dessa loucura que a gente está vivendo hoje com esse coronavírus, com esse ensino remoto, essa educação acontecendo via internet, a gente sabe que há um percentual que não tem acesso, né? E aí, como é que a gente faz com que essa prática seja, né, de fato inclusiva? Como é que a gente está garantindo os acessos? Que outros mecanismos nós estamos conseguindo utilizar para tentar atingir quem não tem acesso, né? Para democratizar esse ensino, né? Então, olha só, considerando as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais e as especificidades de cada contexto educativo. A frase que vem e que eu trago aqui para a gente conversar é: promover a equidade supõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes e, portanto, orientar o planejamento e a ação curricular e didático-pedagógica para a inclusão de todos e a superação das desigualdades. Então, aqui a gente fala da inclusão de uma forma plena, né? A gente está falando para além das necessidades especiais, a gente está falando de tornar um movimento de educação inclusiva acontecendo, né? Isso é um sonho, né? E a gente tem esse ideal que isso vire, né, verdade. Eu acredito nisso, eu acho que nós seres humanos conseguimos fazer essa diferença, né? Basta a gente ter o olhar atento, o olhar individualizado, o olhar especial para cada um que precisa da nossa atenção. Então, são necessárias práticas pedagógicas inclusivas de diferenciação curricular
com vistas a reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza esses e outros grupos. É o olhar atento e individualizado, né? O olhar cuidadoso que a gente tem com cada indivíduo que vai fazer essa equidade acontecer na nossa educação. Tem um vídeo que eu também trago aqui, porque eu gosto muito das falas que estavam lá presentes no curso, tanto é que foi por isso que eu me prontifiquei a trazer um pouco da experiência do curso aqui para os ATPCs formativos. Então vamos assistir o vídeo que fala sobre igualdade e equidade. Quando a gente fala dos fundamentos pedagógicos da básica, educação integral e foco nas competências, tem por trás disso também uma visão de política educacional, né? Não vamos esquecer que a Base Nacional Comum será talvez a política educacional mais importante que o país vai adotar neste século, porque é ela que vai permitir alinhar a produção de materiais, alinhar a avaliação, alinhar a formação de educação continuada e inicial de professores. Portanto, ela será realmente uma grande régua para a nossa política educacional. E toda política educacional numa sociedade democrática, como a gente acredita que sejamos no Brasil, ela precisa se valer de princípios que dizem respeito à igualdade e à equidade. Não há possibilidade de você ter uma sociedade justa, solidária e democrática se você não garantir igualdade e equidade para todo mundo. Como é que esses princípios funcionam na educação, né? A base, ela está igualando todo mundo, ela dá uma receita única para o país. Todas as crianças, independente de qualquer consideração, de qualquer diversidade, tem que chegar naquele ponto que está indicado lá na base. O currículo vai garantir que cada criança receba o que ela tem direito de receber para fazer o caminho em direção àquele resultado de acordo com as suas necessidades e as suas características. Ou seja, a base está cuidando de igualdade. Todos são iguais e têm que aprender as mesmas coisas. O currículo está tratando da equidade. Não há duas pessoas exatamente iguais. Todos são diferentes e, portanto, nós temos que tratar os diferentes diferentemente para que todos atinjam o mesmo patamar. Alguns vão receber mais de alguma coisa, menos de outra, e assim nós podemos garantir que equidade e igualdade se complementem no currículo. Assim nós temos a igualdade do ponto de vista da Base Nacional Comum e a equidade do ponto de vista do currículo. O que guia a base é o mesmo para todos e o que guia o currículo é a cada um aquilo de acordo com as suas necessidades e as suas necessidades, seu potencial, etc. Professora, e a equidade passa por aspectos bastante amplos. Por exemplo, no caso da alfabetização, desde o acesso a estratégias adequadas, estratégias que contemplem a necessidade de reforço e recuperação de alguns alunos, a necessidade de garantir acesso mais diversificado a materiais diversificados a algumas crianças que são privadas desses materiais nos seus ambientes familiares, nos ambientes em que vivem, até a questão mesmo da mobilidade, da garantia de que as crianças possam entrar na escola, se deslocar no ambiente escolar, que elas possam chegar até a escola, que elas possam ser atendidas, por exemplo, nas especificidades da educação infantil, da EJA. E exatamente este é o desafio dos sistemas, e o desafio dos sistemas para atender a esta diversidade. Eu acho que você falou muito bem, e esses complementos, esses aspectos são absolutamente indissociáveis. Porque esse digamos assim, esse é o grande princípio que tem que mobilizar a política educacional. Por isso que ela é política, mais do que educação, né? Ela não é uma pedagogia. Política educacional é onde você está equilibrando os princípios que regem a democracia, a organização do Estado de Direito, as leis, as normas, não é? E nesse prisma, não é, da política é que a equidade e a qualidade são fundamentais.
todo mundo tem direito a chegar no mesmo ponto e todo mundo tem direito a ser tratado diferentemente para chegar lá. Do ponto de vista pedagógico, isto cria para as escolas, para o próprio sistema, algumas demandas muito claras, não é? As crianças trazem às suas escolas, elas chegam às suas escolas com várias diferenças. O desafio do sistema é exatamente assegurar meios e estratégias para que essas diferenças que elas trazem aos sistemas não se transformam em diferenças de aprendizagem. É essa coisa, não é? Se um aluno não tem acesso privilegiado a materiais, a escola tem que olhar para ele de uma maneira diferenciada e permitir, por exemplo, que ele leve os livros para casa, que ele tenha mais acesso às experiências. E daí a gente teria, e certamente as pessoas, as equipes escolares, têm N exemplos a respeito disso. Mas sem dúvida. E sobretudo, isso de você conseguir tornar um pouco mais individual o ensino, quer dizer, do professor perceber as necessidades diferenciadas dos seus alunos, as origens diferentes de onde eles vêm, né? E conseguir adaptar suas estratégias, sua abordagem, o tratamento dos conteúdos a essas diferenças. Sobretudo, inclusive, engatando aí a questão da recuperação e do reforço. Algumas crianças vão precisar de mais tempo, outras crianças vão precisar de menos tempo para chegar no mesmo lugar. E este período de mais tempo ou menos tempo muda de acordo com a etapa de desenvolvimento. Algumas crianças são lentas no início e aceleram muito no final. E tem crianças que vão muito bem no início da escolaridade e que quando chega na adolescência vão dar uma série de problemas e vão acabar se estacionando um pouco ali. Então também nós temos que olhar esta questão do ponto de vista de desenvolvimento. Mas um outro aspecto também diz respeito às estratégias de aprendizagem, né? Sem dúvida. Tem crianças que aprendem melhor de uma determinada maneira e não adianta fazer mais do mesmo em termos de recuperação, né? Se uma criança não desenvolveu uma determinada aprendizagem quando se fez ênfase numa determinada estratégia, absolutamente não adianta você repetir a mesma coisa com a mesma estratégia da mesma maneira. Esse mais do mesmo não funciona quando se trata de assegurar equidade às crianças, oportunidades diferenciadas de aprendizagem. Trabalhar com... E esse é o discurso que a gente já introjetou. Tem que ser diversificado, trabalhar com várias estratégias. Mas isso tem que ficar claro que expressa um compromisso com a equidade, atender crianças que aprendem de maneiras diferentes. Esse compromisso com a equidade é fundamental do ponto de vista da educação inclusiva. Quer dizer, a educação inclusiva é aquela que inclui todos. E ela, para incluir todos, tem que dar a cada um de acordo com as suas necessidades diferentes. Nós temos crianças que têm identidades diferenciadas, ou porque têm necessidades, ou porque têm deficiências, ou porque têm uma origem racial, uma origem étnica diferente, ou porque têm problemas com a sua identidade sexual. Todos esses problemas identitários estão presentes quando a gente está falando na escola inclusiva, para que a gente tenha realmente um país, uma sociedade mais democrática, mais aberta e, sobretudo, mais tolerante, não é? Que saiba conviver com as diferenças, coisa que tem sido difícil, muitas vezes, no Brasil, né? Viver junto com os diferentes. Nós temos que educar as nossas crianças para isso, porque o mundo está ficando assim. A gente tem um grande desafio pela frente, né? Eu acho que estar na educação é isso, faz a gente pensar sobre todos esses acessos. Olha só, trago para vocês aqui um mapa conceitual que apareceu lá no curso para a gente continuar avançando aqui nas discussões. Então, a BNCC, ela está posta para trazer para a gente reflexões sobre as aprendizagens essenciais. Essas aprendizagens essenciais estão divididas entre as competências e as habilidades e as etapas que vão se desdobrando nos componentes curriculares dentro da área. A gente tem o aluno que se quer, e nesse aluno que se quer, no ATPC passado, a gente já conversou um pouco sobre as competências gerais e sobre o seu desenvolvimento integral, né? A gente teve agora mesmo uma reflexão sobre igualdade e qualidade, que visa atingir essa equidade, e a gente está tendo o desenvolvimento dos currículos, que está no processo de construção
em cada estado. Aqui no estado de São Paulo, a gente acabou de ter a aprovação do currículo paulista pelo Conselho, então tão logo em breve o Rocieli vai homologá-lo e a gente começa com as produções dos materiais, com as metodologias ativas para a gente conseguir fazer o desenvolvimento dessa educação diária acontecer, né? Bom, avançando, olha só a frase que trago aqui. O aprimoramento do educando como pessoa humana, considerando sua formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa, ética, democrática, inclusiva, sustentável e solidária. Está lá no texto da BNCC, é um dos objetivos da base, né? Bom, chega, né, gente? Agora vamos lá para a nossa área. Olha, aos filósofos e sociólogos, atenção, aqui o desafio é, a gente precisa romper com o olhar disciplinar, então pensar no currículo paulista a partir da BNCC é pensar como área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, quando a gente vai olhando as coisas aqui, a gente vai olhando sempre para os 4 componentes, vai olhar para a filosofia, vai olhar para a sociologia, para a história e geografia, mas a gente vai estar olhando tudo isso o tempo todo com um olhar interdisciplinar, né? Olha só, um dos resultados esperados pela BNCC é que as propostas curriculares que venham a ser construídas pelas escolas promovam a articulação entre os conhecimentos consolidados durante as etapas da educação básica, a diversidade regional e as especificidades de cada unidade escolar e a incorporação de aspectos presentes na cultura digital, como ação e recriação de saberes aplicados a uma ação que promova a cidadania e uma cultura do respeito ao outro. Então, a gente está falando de uma complexa situação, né? De um complexo cenário, onde a gente tem que levar em consideração uma série, né, de questões. Faz parte, ciências humanas a gente já está acostumado, é assim mesmo, né? Então, a área de ciências humanas e sociais aplicadas possuem papel fundamental na formação dos estudantes e deve estimular a construção de uma proposta curricular que valoriza o protagonismo, o diálogo com os outros saberes, né, com os saberes, as experiências, os procedimentos de análise e os valores das humanidades. Então, a gente vai estar articulando tudo isso no desenvolvimento dos estudos da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Trago aqui mais um recorte lá da BNCC. Os estudantes desenvolvam a capacidade de estabelecer diálogos entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de diversas nacionalidades, saberes e culturas distintas, elemento essencial para a aceitação da alteridade e a adoção de uma conduta ética em sociedade. Para tanto, define habilidades relativas ao domínio de conceitos e metodologias próprias desta área. As operações de identificação, seleção, organização, comparação, análise, interpretação e compreensão de um dado, objeto de conhecimento, são procedimentos responsáveis pela construção e desconstrução dos significados do que foi selecionado, organizado e conceituado por um determinado sujeito ou grupo social inserido em um tempo, em um lugar ou em uma circunstância específica. O que acontece, meu povo? Todos esses verbos aí, né, quando a gente olha para esse excerto que foi retirado lá da BNCC, então a gente olha para o identificar, o selecionar, o organizar, o comparar, o analisar, interpretar, compreender, são verbos que vão evoluindo na sua complexidade no desenvolvimento das habilidades. Então, mais uma vez, aqui vem a reflexão de que implementar a BNCC, implementar o currículo paulista,
é fomentar cada vez mais o trabalho por meio de competências e habilidades. Então, a gente está, né, há uma década trabalhando lá com o nosso currículo capa preta, com competências e habilidades, e agora a gente continua, né, e persiste e evolui nisso tudo. Então, lembrando ainda que a gente tem articulação lá com as 10 competências gerais da BNCC. Então, as 10 competências gerais da BNCC vão se desdobrando nas competências específicas e nas habilidades da área e não do componente, tá? Depois a gente vai conversar, porque dentro de cada área a gente vai ter os desdobramentos dos componentes curriculares, tá? Bom, as aprendizagens essenciais da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, elas devem permitir que o estudante leia e interprete o mundo a partir de conceitos históricos, sociológicos, filosóficos e geográficos que levem à noção de contextualização. É o que eu disse para vocês. Precisamos pensar como área. É lógico que tem as especificidades de cada componente, mas a gente precisa pensar na interligação das reflexões e do pensamento e do acontecimento disso na área. Bom, como eu já havia comentado com vocês lá no início da formação, a gente dentro da área, logo lá no texto introdutório de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, encontra a divisão de 4 categorias. A categoria Tempo e Espaço, Território e Fronteira, Indivíduo, Natureza, Sociedade, Cultura e Ética e Política e Trabalho. Nós, redatores do Currículo Paulista, escolhemos misturar um pouco dessas categorias no decorrer das habilidades e da competência, isso já foi apresentado, já comentei isso com vocês, para a gente tentar criar uma harmonia maior dentro do que se tem de ideia de fio condutor para fazer o processo de construção do conhecimento a partir dos referenciais da BNCC. Só para falar rapidinho, cada um deles, né, do que está lá colocado na BNCC. Tempo e espaço vai explicar os fenômenos nas ciências humanas, porque permite identificar contextos, sendo categorias difíceis de se dissociar, né? A gente está sempre falando de tempo e espaço junto. No ensino médio, a análise de acontecimentos ocorridos em circunstâncias variadas torna possível compará-los, observar suas semelhanças e diferenças, assim como compreender processos marcados pela continuidade, por mudanças e por rupturas. É curioso porque a gente tem filosofia e história, né, que vem com um tempo e espaço, né, que possibilita um caminhar bem longo, e a gente tem a geografia e a sociologia, né, que são ciências mais recentes, para estar articulando todo esse processo interdisciplinar. Então, é muito interessante pensar nessas marcas de continuidade, de mudança e de ruptura no tempo e espaço. Território e fronteira é uma categoria usualmente associada a uma porção da superfície terrestre, né, o território, sob domínio de um grupo e suporte por nações, estados e países. E a fronteira também é uma categoria construída historicamente ao expressar uma cultura, povos, definem fronteiras, formas de organização social e, por vezes, área de confronto, né, com outros grupos. Então, território e fronteira também é outro caminho, outro viés que as categorias traz para a gente pensar um pouco sobre as aprendizagens. Indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética é pouca coisa, né? O esclarecimento teórico dessas categorias tem como base a resposta à questão que a tradição socrática, nas origens do pensamento grego, introduziu: o que é o ser humano? Então, a partir de uma pergunta como essa, olhando para o indivíduo, para a natureza, para a sociedade, para a cultura e para a ética, a gente tem um desdobramento, né, infinito aí de possibilidades. Dentro da nossa estrutura
É nessa categoria que a gente tem o maior número de habilidades e de diversas competências aí distribuídas. E por fim, política e trabalho, a vida em sociedade pressupõe ações individuais e coletivas que são mediadas pela política e pelo trabalho. Bom, a gente aqui então teve um breve contato com essas 4 categorias, né, que vão nortear o trabalho, e a gente tem no curso um vídeo, que já é o vídeo que vai indo para os finalmente, para o encerramento do nosso ATPC, que vai falar um pouquinho dessas categorias da nossa área, tá bom? Então, vamos assistir e já indo para os finalmente da nossa formação. Vamos lá. Na BNCC da etapa do ensino médio, as aprendizagens estão organizadas por áreas do conhecimento. Uma delas é a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Essa área se dedica à compreensão das ações dos seres humanos, de suas concepções de mundo, de seus grupos sociais, de seus locais e de sua época. Essa compreensão se dá por meio das indagações. Como? Quando? Onde? Por quê? Para quê? E para quem? Responder a essas questões é uma forma do ser humano se instaurar no mundo e criar sentidos para sua existência. Um rio, para as ciências da natureza, pode ser estudado com ênfase em suas espécies e suas funções no meio ambiente. A abordagem de ciências humanas sobre o rio pode remeter a memórias que uma pessoa ou um grupo social tem dele. Um rio pode ser visto como sinônimo de progresso ou mesmo de catástrofe urbana, se considerarmos enchentes ou tragédias. As ciências humanas também podem estudar a estratificação dos grupos sociais e suas relações com os rios, por exemplo, explicando a história das migrações e os processos de circulação de povos e mercadorias. Esse exemplo com o rio nos mostra como as ciências humanas têm uma contribuição específica para as aprendizagens dos estudantes. Partindo de um dado da natureza, o rio, podemos fazer várias relações com a ação e transformação dos seres humanos. Na BNCC, as aprendizagens relacionadas às ciências humanas e sociais aplicadas estão organizadas de modo a tematizar e problematizar algumas categorias da área, fundamentais à formação dos estudantes: tempo e espaço, território e fronteira, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, e política e trabalho. Vamos ver um pouco sobre cada uma delas. Tempo e espaço são categorias básicas para o desenvolvimento dos conhecimentos específicos da área. Essas categorias são essenciais para a contextualização da experiência humana. Contextualização é um dado necessário para compreender o mundo em que vivemos e como somos resultado das escolhas e transformações anteriores. O jovem estudante deve perceber que suas ações no presente impactarão o futuro. Território e fronteira são categorias que se referem ao local físico, às questões culturais, sociais e econômicas. As sociedades se localizam e se distinguem a partir de territorialidades dinâmicas. As fronteiras podem ser rígidas ou fluidas. Como exemplo de fronteira rígida, no passado, as culturas das periferias não frequentavam centros das grandes cidades. Na atualidade, temos fronteiras fluidas em um mesmo território. Convivem o capital financeiro e expressões que emergem das culturas populares e juvenis. O fato de existirem fronteiras fluidas não significa o desaparecimento de desigualdades sociais, econômicas e culturais. Outro exemplo das diferenças no mundo atual está relacionado à questão da imigração e as tensões territoriais entre países, povos ou grupos sociais. Essas categorias exercitam um olhar crítico sobre os fenômenos sociais que acontecem no mundo em que os estudantes estão inseridos. Indivíduo, natureza e sociedade, cultura e ética são categorias que podem ser sintetizadas pelas questões: quem somos? O que nos é permitido fazer?
Qual o peso da cultura em nossas decisões? E como agir de forma responsável? Em cada tempo, em cada espaço, sociedade, cultura ou grupo econômico, as pessoas tomam decisões diferentes. As ciências humanas e sociais aplicadas lidam com as especificidades dessas decisões, propondo uma reflexão que estimule nos estudantes a ação ética. Já as categorias política e trabalho remetem à subsistência e instâncias de poder experimentadas pelas pessoas. A partir delas, podem ser compreendidas as formas de hierarquização, domínio e desigualdade, bem como as formas de superação. Combater a naturalização das desigualdades, por exemplo, é uma das habilidades essenciais que devem ser desenvolvidas pelos estudantes que estão se inserindo na vida social e política do país e nas relações de trabalho. Essas aprendizagens possibilitarão que os alunos ajam dentro dos parâmetros legais e éticos para construírem uma sociedade mais justa. A definição destas categorias considerou os conhecimentos específicos da filosofia, geografia, história e sociologia. Todas elas dialogam com obras de referência. Ao mesmo tempo, permitem o desenvolvimento do raciocínio crítico, sistemático e rigoroso nas atividades escolares. É importante frisar que a definição dessas categorias se apresenta como uma possibilidade de organizar as aprendizagens, mas não impõe uma organização curricular temática. O enfoque principal é o desenvolvimento das competências e habilidades que estimulem a autonomia de pensamento e a formação de estudantes ativos, críticos e protagonistas de suas histórias. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Então a gente encerra essa nossa formação de hoje com essa reflexão sobre as categorias da área. Eu agradeço imensamente a participação de vocês assistindo, né, esse ATPC. Quem puder, comenta lá o que achou. E no próximo ATPC a gente continua a conversa sobre a área de ciências humanas. Muito obrigada, viu?